Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Tópicos Especiais Estatuto da Advocacia e da OAB. Nesse momento, nós vamos conversar um pouco sobre a prisão do advogado quando do exercício profissional. Pessoal, se tem um negócio que traz uma imensa preocupação para a OAB, é a possibilidade de um advogado ser preso no exercício da sua profissão. Quem garante que esse advogado não está sendo preso por uma retaliação, né, uma vingança, uma revanche de uma polícia, de um juiz, né? Como é que isso ficaria? Então, nosso estatuto, nós tivemos na época da ditadura muitos advogados presos, né? São incontáveis. Então, nosso estatuto foi muito restritivo com relação a isso. A possibilidade de se prender um advogado no exercício profissional acabou sendo extremamente restrita, tá certo? Então, principalmente a possibilidade de prisão em flagrante. A regulamentação disso, pessoal, está lá no artigo 7º, inciso 4º do nosso estatuto, complementado pelo parágrafo 3º. Então, o que quer dizer esse artigo 7º com esse inciso e parágrafo? A possibilidade de prisão em flagrante de um advogado, quando do exercício por motivo ligado à advocacia, só ocorre primeiro em crimes inafiançáveis, então tortura, né, tráfico, o advogado utilizou-se da sua profissão para facilitar crimes de tortura, tráfico, crimes hediondos, né? Então, só em casos de crime inafiançáveis. E segundo, tem que ter a comunicação ao AB para o AB mandar um representante para ratificar o auto de prisão, certo? Então precisa, no auto de prisão, precisa ter um representante da OAB. Então, esses são as chances, as hipóteses de um advogado ser preso em flagrante no exercício profissional. Qualquer outra forma de prisão em flagrante do advogado, quando do exercício ou motivo ligado à sua profissão, será considerado uma prisão ilícita, sujeita a habeas corpus e tudo mais. Tá bom? Então, vamos repetir isso aqui para ficar claro? Vou até voltar aqui, ó. Para ter a prisão em flagrante do advogado, por qualquer motivo ligado à sua advocacia, precisa ser crime inafiançável e, segundo, comunicar ao AB para que o AB envie um representante para fazer o auto de prisão. Não sei se você se lembra, já, os casos são muitos, né? Teve uma advogada que discutiu com uma juíza, né, numa audiência. A juíza mandou ela sair da sala, a advogada falou: não saio, eu estou no exercício profissional meu. E aí a juíza determinou a prisão da advogada. Pergunta a vocês: recusar-se a sair da sala de audiência é um crime inafiançável? Não é, né? Então, prisão ilícita, tá bom? Então, tem vários casos aí que nós temos de prisões ilícitas de advogados, porque estavam sendo acusados de crimes que não passavam nem perto de serem inafiançáveis. Combinado? Então não esqueça, o crime inafiançável tem que comunicar ao AB para mandar um representante para confecção do auto de prisão, porque realmente isso preocupa muito, né, a ordem em questão da liberdade do advogado. E se a prisão em flagrante não tem nada a ver com a advocacia? Pessoal, aí nada disso realmente se aplica, certo? Se a prisão em flagrante foi sem vinculação com a atividade de advocacia, a única coisa que ao Estatuto nos pede é que se faça mesmo assim uma comunicação ao AB da prisão realizada. Mas não precisa da presença do representante da OAB para a lavratura do auto de prisão, não se trata só de crime inafiançável, né? O advogado, enquanto fora do seu trabalho, é uma pessoa comum e se sujeita às regras normais do direito penal. Perfeito? Então, prisão em flagrante sem vinculação com a advocacia precisa só de uma simples comunicação à OAB. Aberto o inquérito ou processo penal, em virtude de um fato cometido no exercício profissional, pessoal,
A OAB estadual vai participar e vai acompanhar esse inquérito ou esse processo penal até o final. Isso é uma das missões da OAB estadual. Por quê? Porque a OAB está preocupada não só com o advogado, certo? Que está sofrendo, né, o inquérito ou o processo penal, mas mais do que isso, a OAB está preocupada com que os direitos dos advogados não sejam violados. A OAB tem aquele princípio, pessoal, se hoje alguém desrespeita um direito do advogado e ninguém fala nada, semana que vem serão 2 pessoas desrespeitando, ninguém fala nada. Daqui um mês serão 10 pessoas desrespeitando e ninguém fala nada. Daqui a pouco ninguém mais respeita a nossa profissão. Então a OAB faz essas interferências, às vezes até contra a vontade do advogado, né, que está sendo investigado ou processado, mas porque ela quer proteger a advocacia, mais do que propriamente o advogado, né? Lógico que a OAB vai dar todo o suporte ao advogado se ele assim o quiser, mas mesmo que ele não queira, a OAB vai atuar para ver se os direitos dos advogados estão sendo preservados. Então, esse acompanhamento vai acontecer mesmo que o advogado já tenha o seu próprio defensor, e mais, esse acompanhamento vai acontecer mesmo que o advogado preso, ou advogado que está respondendo ao inquérito, ou advogado que tem um processo penal contra si, mesmo que o advogado não queira, certo? Eu escrevi aqui, mesmo que o advogado preso não queira, mas não precisa ser exclusivamente os presos, não, certo? Mesmo que ele não esteja preso, está respondendo ao inquérito ou processo penal, então o acompanhamento da ordem será de ofício. Então, isso está lá no regulamento nosso do Estatuto da OAB, no artigo 16, falando que, sem prejuízo da atuação do defensor, contará o advogado com assistência do representante da OAB. Ele pode contar, não, ele contará. A OAB estará presente, mesmo contra a vontade dele. E conexo a essa questão da prisão que nós estávamos falando, quando ocorre a prisão de um advogado, o nosso estatuto fala que a prisão tem que ocorrer em sala do Estado Maior. Primeira coisa, o que é essa sala do Estado Maior? Segundo o Supremo Tribunal Federal, qualquer sala das Forças Armadas, uma sala do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Roberto, não tem uma sala, né, adequada para isso lá nas dependências da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Na minha cidade nem tem instalações, né, das Forças Armadas. Então, opção número B, os auxiliares. Uma sala lá na delegacia de polícia, uma sala no Corpo de Bombeiros. Na minha cidade aqui, pessoal, já aconteceu de um advogado ficar preso meses a polícia desocupou, né, uma sala lá que eles trabalhavam para manter o advogado preso dentro dessa sala. Então, isso acontece mesmo, tá bom? Então, tem essa questão da sala do Estado Maior. Mas se falasse, Roberto, não tem, certo? Nem no Exército, na Marinha, Aeronáutica, Corpo de Bombeiros, Polícia, não tem nenhum lugar que possa manter esse advogado separado do local onde ficam os demais presos. Resposta para isso, o nosso próprio estatuto diz prisão domiciliar, tá bom? Essa é uma das partes aqui que eu peço para vocês nem lerem a doutrina, porque a doutrina cita uns julgados do STJ falando em cela separada. Mas cela separada não é uma cela do Estado Maior, né? Não se enquadra nisso. Então o Supremo fala, ó, é prisão domiciliar, conforme prevê o Estatuto da Advocacia. Antes da gente encerrar esse assunto aqui, só uma observação. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, né, acabou com vários privilégios, né, de profissionais de curso superior com relação a essa prisão especial. Mas isso não atingiu os advogados, tá bom? Os advogados continuam com essa prerrogativa, até pelo risco da sua profissão. Então, essa prisão aqui em sala do Estado Maior continua valendo. Roberto, e após o trânsito em julgado? Porque o nosso artigo 7º fala não ser recolhido preso antes da sentença transitada em julgado. E após a sentença, aí, pessoal, não tem privilégio nenhum.
São regras normais de cumprimento de pena, tá bom? Então, isso aqui é só antes do trânsito em julgado da decisão. E outra dúvida, e se o advogado for excluído da OAB antes do trânsito em julgado da decisão? Porque apesar do processo criminal, pode ser que a OAB abra um processo administrativo contra esse advogado e ele seja excluído da OAB. Se ele for excluído da OAB, pessoal, ele deixa de ser advogado. E essa prerrogativa de sala de Estado Maior é uma prerrogativa dos advogados. Como ele não é mais advogado, ele foi excluído, então, regras normais aos demais presos, certo? Como um cidadão comum. Tudo certinho, pessoal? Então tá bom. Torço muito, né, para que vocês estejam entendendo e as aulas não estejam cansativas. Qualquer coisa, só me dá uma bronca lá no AVA. Um grande abraço, pessoal!